A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 24 e versículo de número 44, que diz assim: A seguir, Jesus lhe disse: São estas palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar na palavra do Senhor que havia coisas que Jesus falava, havia palavras que Jesus falava que os discípulos não compreendiam. Até que chegou o momento certo para que Jesus abrisse o entendimento deles, para que eles tivessem ali o entendimento daquilo que Jesus estava falando. Aleluia, para aquilo que Jesus estava revelando. Existem coisas que o Senhor nos revela que a gente não vai entender no momento. Existem situações que o Espírito Santo fala conosco que a gente não vai entender aquilo que o Senhor está falando, porém, o Senhor está dizendo para você, tem muitas coisas aí que estão como dúvidas ao teu coração. E você chegou a dizer para Deus: Senhor, tem muitas coisas que eu não consigo entender o que está acontecendo. Tem coisas que parece que saiu, sabe, do meu controle. Eu não consigo entender o que eu estou passando. Eu não consigo entender se realmente o Senhor tem um plano nisso. Tem pessoas que entraram aqui com o coração cheio de dúvida, porque a sua situação é contrária, porque o seu cenário é desfavorável. Quando nós temos um cenário desfavorável, a tendência muitas vezes é vir questionamento sobre nós, é vir dúvidas, é a gente começar a questionar, começarmos a duvidar. Será que o Senhor está no controle? Será que o Senhor vai fazer? Pessoas entraram aqui cheias de dúvidas no seu coração, na sua mente. Você diz: Senhor, eu já não estou conseguindo mais entender algumas palavras que o Senhor tem falado comigo. Eu já não estou conseguindo entender mais algumas coisas. E Deus está dizendo: fique em paz, minha filha, porque está chegando o momento que eu vou abrir o teu entendimento. E muita coisa que não estava fazendo sentido vai passar a fazer. Muita coisa que você não estava entendendo, você vai passar a entender. Existiam coisas que os discípulos não questionavam, porém eles também não compreendiam. E tem coisas que você não entende, mas você também não questiona, continua obedecendo a ordem de Deus. Por isso, o céu te trouxe aqui para te falar. Não pare mesmo que você esteja com dúvidas. Não pare mesmo que você esteja com questionamentos internos dentro de você. Coloque diante do altar do Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu não estou entendendo isso, Senhor. Eu não estou conseguindo compreender isso. Espere Deus responder, porque Ele vai trazer a resposta daquilo que você necessita. Declare comigo: meu Deus vai trazer a resposta daquilo que eu necessito. O meu Deus vai trazer a resposta daquilo que eu necessito. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos frustrados, nos frustramos porque nós queremos a resposta no momento, nós queremos a resposta naquela hora, imediatamente. Só que as coisas com Deus não são assim. Nós vamos clamar e Deus vai responder conforme a vontade dele, no tempo dele. Que possamos pedir para o Senhor nos dar graça, aleluia, para que possamos esperar a resposta de Deus, para que possamos esperar o nosso entendimento ser aberto diante de algumas coisas que estão ocultas para nós. Tem coisas que Deus fala e a gente não entende. Quantas pessoas aqui já tiveram sonhos que não entendeu? E depois, quando algumas coisas aconteceu, quando alguns laços foi quebrado, você disse: bem que eu tinha sonhado, eu não tinha entendido aquele sonho. Quando Deus usa alguém, você dizia: eu não tinha entendido aquela profecia, mas agora eu já estou entendendo. Deus falou comigo, mas eu não estava entendendo as palavras que Deus estava falando comigo. Porém, eu estava ali obedecendo e agora eu estou entendendo. Tem coisas, irmãos, que você não vai entender na hora, como oração de livramento. Oração de livramento mesmo é assim. Você vai sentir o Espírito Santo te impulsionando a orar, te direcionando a orar. E aí você vai orar, e quando você ora, depois passa o tempo, talvez passe dias, semanas ou meses, mas você não esquece daquela oração. Sabe aquela oração quando você está varrendo a casa? Você está trabalhando, fazendo alguma coisa, e Deus diz: vai no banheiro e ora. E Deus diz: deixa os pratos aí, vai se ajoelhar, sabe? Quando aquela oração vem realmente de uma maneira, sabe, necessária, quando a gente necessita fazer uma oração, quando a gente necessita orar ao Senhor, quando a gente necessita buscar ao Senhor, uma necessidade dentro de nós, a palavra é essa, e a gente não entende. E ali nós oramos, buscamos, e daqui a pouco a gente vê o laço sendo quebrado. E daqui a pouco a gente vê a armadilha sendo desfeita. É porque Deus, irmãos, Ele sabe do amanhã, aleluia. Ele sabe de todas as coisas, então Deus sabe aquilo que viria para destruição. É por isso que a gente tem que orar mesmo quando a gente não entende. A gente tem que fazer o que Deus está mandando mesmo quando a gente não compreende. A gente tem que mudar o percurso mesmo quando a gente não está entendendo. Quando Deus diz assim: vai por esse caminho, não vai por esse. Você tem que andar sensível e atenta à voz do Espírito Santo. Não ficar buscando entender tudo, porque se você ficar buscando entender tudo, você não vai obedecer.
Tem coisa que Deus vai falar contigo que é loucura mesmo, que você não vai entender. Porém, escolha ser como os discípulos, escolha ficar, escolha permanecer mesmo quando você não entende. Eles não entendiam algumas coisas que Jesus falava, porém eles continuavam seguindo a Jesus. O próprio Pedro falou para Jesus: para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Quando muitos começaram a abandonar Jesus, Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês também não vão juntamente com eles? E sabe o que é que Pedro responde? É isso que eu falei para vocês: para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então Pedro, ele deixa claro: eu prefiro continuar, eu prefiro ficar na tua presença, mesmo que eu não esteja entendendo o que está acontecendo, mesmo que eu não esteja entendendo as tuas palavras, mesmo que eu não esteja entendendo os teus direcionamentos. Ei, continue na presença do Senhor, mesmo sem entender nada. Tem gente aqui que está entendendo o que Deus está falando, você não está entendendo nada, porém você permaneceu, você escolheu permanecer, escolheu continuar na presença do Senhor. E quando nós escolhemos permanecer, Deus escolhe trazer a resposta para a nossa vida no tempo dele. Então o entendimento dos discípulos foram abertos, aleluia. Jesus ali naquele momento começa a falar com eles. E eles começam a entender as escrituras. Eles começam a entender o que Jesus estava falando. Eles começam a entender que tudo que Jesus passou foi o que estava escrito. Você está entendendo? Porque tem um tempo para todas as coisas. Nós vivemos em um mundo imediatista e queremos entender tudo logo, é rápido, é já. Não, Deus só tem que me revelar e tem que me mostrar, porque tem gente que é assim, começa o propósito hoje, já quer que hoje mesmo, daqui a pouco Deus já responda. E não é assim, irmãos. Vai ter coisas que vai demorar 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias para a resposta chegar, talvez um mês. Daniel orou e a Bíblia diz que a resposta só chegou com 21 dias, então não foi fácil para ele aguardar, mas ele continuou perseverando, ele continuou orando, ele continuou buscando, mesmo quando a resposta não chegou, apesar de Deus já ter liberado a resposta, mas havia uma batalha espiritual para que a resposta não chegasse. Então essa resposta, ela foi realmente, irmãos, retardada. Ela chegou de uma forma mais atrasada, mas chegou. Atrasada que eu digo para os seres humanos, não chegou no primeiro dia em que Deus mandou, mas chegou com 21 dias. Então você vai observar que nem sempre, irmãos, a gente vai obter resposta na hora. Vai ter horas que Deus, pela misericórdia dele, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso, vai responder a gente naquele momento. Mas vai ter coisas que Deus não vai responder naquela hora, ele vai deixar. E quem somos nós quando Deus se calar? E quem somos nós quando não estamos entendendo nada? Que possamos ser como os discípulos, vamos permanecer. Declare comigo: eu vou permanecer na presença do meu Deus, mesmo com esse cenário contrário. Eu vou permanecer na presença do meu Deus, mesmo com esse cenário contrário. É como Pedro disse, irmãos, e é uma realidade: por onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, se só o Senhor pode nos dar salvação, irmãos, por onde é que a gente vai? A gente não vai para lugar nenhum. A gente não tem para onde ir, é somente aguardar no Senhor, aguardar na misericórdia e pedir: Senhor, tem misericórdia, abre o meu entendimento, porque tem coisas que eu não estou entendendo, tem coisas que eu estou cheio de dúvida, que eu estou cheia de dúvida no meu coração, na minha mente, e Deus está dizendo: fique em paz, só permaneça na posição, só permaneça na minha presença, aleluia, porque eu vou trazer a resposta que você precisa, porque eu vou trazer para a sua vida aquilo que você necessita. Você precisa somente continuar na posição. Os discípulos continuaram seguindo a Jesus mesmo quando muitas coisas eles não entendiam, irmãos. Mesmo quando muitas coisas eram loucura para eles. Porque assim, humanamente falando, algumas coisas que o Senhor nos revela, que o Espírito Santo nos mostra, é loucura. E a gente diz: Senhor, como é que eu vou crer nisso se o meu cenário é contrário? Senhor, como é que eu vou ficar com essa palavra se é tudo desfavorável para mim? Porém, quem anda com o Senhor não anda por vista. Quem anda com o Senhor anda por fé. Declare comigo: eu vou andar por fé e não por vista. Eu vou andar por fé e não por vista. Você não foi chamado, você não foi escolhida. Deus não tirou você de onde tirou para você andar por vista, para você ficar buscando ver as coisas para depois acreditar. Você tem que crer mesmo que você não esteja vendo, porque se creres verás a glória de Deus. Se você crer, o Senhor vai fazer o extraordinário acontecer. Eu estou falando com pessoas que estão cheias de dúvidas na mente e no coração, porém você permaneceu na presença do Senhor e Ele vai abrir o seu entendimento. E daqui a pouco algumas coisas que não estavam fazendo sentido começarão a fazer. Eu me lembro de orações específicas que eu já fiz. Eu me lembro, aleluia, de coisas que eu já fiz, de campanhas que eu já fiz para agradar o coração de Deus. Muitas coisas, jejuns, e às vezes a gente não entende, irmãos. Que Deus fala: abra um jejum, abra um propósito, faça isso, faça aquilo, e a gente não entende. Naquele momento, aparentemente está tudo bem, porém Deus sabe o que vem lá na frente. Então Ele primeiro nos prepara.
E a gente tem que fazer mesmo que a gente não entenda. A gente não tem que ficar buscando entender, não. Tem gente que só jejua sem entender. Não, eu só vou jejuar se eu entender. Porque eu não estou entendendo porque que Deus está mandando eu abrir esse jejum. Você não tem que entender, você tem que fazer. Ah, não, eu só vou orar se daqui a pouco, porque meu horário de orar é depois que eu faço as coisas. Depois que eu limpo a casa, depois que eu faço comida, depois que eu limpo a pia, depois que eu limpo o fogão, depois que eu deixo tudo limpo. Não, eu só vou orar quando eu chego em casa do trabalho. Tem gente que é assim, irmãos. Porém, quando o céu te chama pra orar e te manda orar naquele momento, é porque o livramento é pra aquela hora. Você tem que fazer naquele momento. Porque Deus sabe o que estava armado, arquitetado, planejado. Não pode orar aí no seu trabalho, não vai no banheiro. Vai no banheiro e diz: Senhor, tem de misericórdia, mesmo que seja 2, 5 minutos. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu entrego nas tuas mãos, Senhor. E você vai ver muitos livramentos chegando através da sua oração. Você vai ver muitas coisas acontecendo através da sua obediência. Os discípulos permaneceram firmes e foram obedientes às ordens do Senhor Jesus. Mesmo quando eles não entendiam nada, mas chegou um tempo em que eles passaram a compreender as escrituras e que eles passaram a entender que muita coisa fazia sentido a partir do entendimento deles aberto para Jesus e para as escrituras, porque eles começaram a entender as palavras de Jesus, eles começaram a entender o que estava escrito. E tem coisas que você começará a entender, tem coisas que Deus falou com você, que você vai começar a entender agora. Vai ter orações que você fez há 6 meses, há 1 ano atrás, que você vai começar a ver o livramento agora. Vai ter coisas que você plantou aí diante do altar do Senhor, aleluia, consagrações. Cultos que você não faltou, que você vai começar a colher agora. Porque às vezes, irmãos, a gente não colhe naquele momento. Tem gente que pensa que é plantar e colher no momento. Não, às vezes Deus é misericordioso e nos dá naquela hora, mas tem coisas que nós vamos ter que cultivar, tem coisas que a gente vai ter que ficar realmente cuidando, regando, aleluia, para poder receber, para poder germinar. Então saiba de uma coisa, o nosso Deus é um Deus que vai fazer você entender muita coisa que você estava sem entender. Tem pessoas que realmente entraram aqui, isso é a resposta de Deus para você. E você diz: Senhor, eu quero entender, eu não estou entendendo mais nada. O meu cenário está desfavorável, eu continuo, eu paro. E Deus está dizendo: não tem ordem para parar, a ordem é para continuar. A ordem é para você marchar mesmo sem entender. Os discípulos não entendiam muita coisa, mas eles continuaram com Jesus. Para onde é que você vai, minha filha? Para um dia que você vai, meu filho, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, já disse Pedro. Para um dia que nós iremos se nós somos dependentes dele. Para onde é que nós iremos se nós dependemos exclusivamente dos céus? Se nós dependemos do Senhor, você depende de Deus. Dentro do seu coração tem uma necessidade de permanecer na presença de Jesus. Então por isso permaneça, então por isso não retroceda. Irmão, não estou entendendo. Pois é, mesmo sem entender, continue firme. E você vai poder dar esse testemunho, você vai poder falar pra muita gente: teve situações na minha vida que eu não entendi, mas eu escolhi permanecer firme, porque eu sei, aleluia, em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho confiado. Agora eu posso não estar entendendo, mas daqui a pouco tudo que pra mim não está fazendo sentido começará a fazer. Você vai ver que até as coisas desfavoráveis, humanamente falando, pra você, coisas que você não queria viver, coisas que você não queria passar, lugares que você não queria estar, daqui a pouco fará sentido e você vai dizer: Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor sabe de todas as coisas. Obrigada porque tu és bom. Obrigada porque tu não desampara os seus. E obrigada por não me deixar desistir, mesmo quando eu não entendia muita coisa. Não desista, declare comigo: eu não vou desistir. Mesmo sem entender, eu vou perseverar. Eu não vou desistir, isso é profético. Mesmo sem entender, eu vou perseverar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque o seu pedido de oração nos comentários, que nós vamos estar orando. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, para te agradecer, Pai. Obrigada, Senhor. Pai, tu conheces a necessidade, Pai. Tu sabes como é que está o coração de cada um que entrou aqui, Pai. Quantas dúvidas, Senhor. Quantos questionamentos vêm sobre a vida dele, a vida dela, a vontade de desistir, de retroceder, porque não está entendendo nada, Senhor. Mas o Senhor sabe o momento certo para abrir o entendimento. E eu creio que esse momento que o Senhor abre o entendimento, riasto, ribiando, cantalai, xarabadaramantui. Eu creio, Pai amado, que esse momento que o Senhor abre o entendimento chega, Pai. E o Senhor está abrindo, Pai amado, o entendimento de pessoas que estão me ouvindo agora, para que eles possam contemplar, Pai amado, aleluia, e entender muitas coisas que eles não estavam entendendo, Pai. O Senhor está abrindo o entendimento deles, Pai amado, para que eles possam compreender que o Senhor sempre esteve no controle, que o Senhor estava livrando, que aquele jejum ali era porque era um livramento, que aquela oração ali era porque o Senhor estava guardando os filhos, guardando o esposo. Ah, Pai amado, porque tudo que a gente faz na Tua presença, nada é em vão não, Senhor. Tudo faz sentido
sentido, meu Pai. Deus, obrigada, Senhor, obrigada por não desistir de nós. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, Pai amado, que o Senhor nos dá diariamente de estarmos na sua presença. Obrigada por abrir o nosso entendimento e repreender toda dúvida do nosso coração e da nossa mente. Pai, obrigada por trazer as respostas certas no momento certo. Vai curando o teu povo, eu te peço, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, vai fechando a sepultura e vai desfazendo todo o mal. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque eu creio em nome do teu Filho amado Jesus nesse momento que o Senhor está trazendo a resposta, tirando toda a dúvida do coração, da mente, toda a ansiedade da vida do meu irmão e da minha irmã. O Senhor está repreendendo e o Senhor já decretou, já determinou a vitória dele, a vitória dela, Pai. Assim eu te peço, te agradeço, crendo que tu és fiel e que o Senhor faz o extraordinário acontecer a favor do seu povo, Pai. Quando nós esperamos em ti, o Senhor manda a resposta. Assim eu te peço, Senhor, crendo na nossa vitória e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus está dizendo para você, fique em paz. Somente continue mesmo sem entender, porque daqui a pouco muitas coisas começarão a fazer sentido na sua vida. Declare comigo. Muitas coisas a partir de agora, isso é profético, começarão a fazer sentido na minha vida. Muitas coisas a partir de agora começarão a fazer sentido na minha vida. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.